Fala, Fera Impacto. Vamos lá? Olha só. Na resolução desse problema que foi proposto, observe o seguinte. Uma pirâmide regular hexagonal possui 15 centímetros de altura e 320 centímetros cúbicos de volume. Esta pirâmide é seccionada por um plano paralelo à base a uma distância de 3 centímetros do vértice. Aí, pede-se, letra A área da secção obtida, letra B, o volume do tronco. Então, pessoal, a primeira coisa que vocês têm que observar aqui é a questão da figura. Como é que essa figura seria formada? Eu coloquei aqui uma imagem, tá, para facilitar para a gente. Ó. Essa seria uma pirâmide, como vocês podem observar aqui. Ó. Essa seria uma pirâmide de base hexagonal cortada por um plano, tá certo? Paralelo à base. Então, seria basicamente isso que nós teríamos quando o que está sendo escrito na figura é representado. Então, olha só, a ideia aqui é a seguinte. Na letra A, ele quer a área dessa região que está aqui, ó, tá? Essa região que apareceu aqui, que no caso seria um hexágono regular, é obtida quando o plano corta ela, beleza? Bom, vamos lá. Pessoal, sempre que acontecer isso, de um plano cortar um sólido paralelo à base, a gente vai ter semelhanças de triângulo, e a gente precisa enxergar essa semelhança, ó. Vamos lá, primeira coisa aqui, ó, observe o seguinte, quando eu traçar aqui a altura, essa altura, ela vai tanto ser perpendicular à base, como vai ser perpendicular à base obtida pelo plano, tá certo? Então a gente vai ter o seguinte, ó, quando eu traçar aqui, nós vamos ter aqui a altura, traçada aqui, ó, essa é a altura, tá? No caso a altura desse bico que está aqui, e quando a gente prolongar isso aqui, ó, até lá embaixo, a gente vai ter a altura total, beleza? Então a gente tem que atentar, quando ele falou aqui para a gente 15 centímetros de altura, ele está se referindo à altura total, tá? Essa altura aqui, ó. Essa é a altura de 15, beleza? Então, tá aqui, 15 centímetros. Aí qual o detalhe, pessoal? Quando a gente está trabalhando com sólidos desse tipo, que ele é cortado por um plano, como eu falei para vocês, a gente vai obter semelhança de triângulo, beleza? Aí, vamos lá. Qual é o detalhe? Ele não falou para a gente que a distância, né, do plano até a base, né, paralela foi de 3 centímetros. Então eu já sei que essa altura aqui, ó, vou puxar aqui daqui para cá, ela é de 3 centímetros. Beleza? Então olha só, a altura dessa pirâmide pequenininha aqui é 3, a altura da pirâmide toda é 15. Beleza? Então essa é a primeira coisa. Pessoal, qual é o detalhe? A gente pode estabelecer aqui uma relação de semelhança utilizando aqui os comprimentos da base, tá certo? Mas observe o seguinte, ó, ele falou para a gente que a altura da pirâmide grande era 15 e que o volume dela era 320. Pessoal, isso aqui vai ser utilizado para a gente como base para descobrir a área da base da pirâmide grande. Preste atenção, olha só. O volume de uma pirâmide é 1/3 vezes a área da base vezes a altura, não é isso? Qual é o detalhe? Quando a gente substitui aqui, ó, 1/3 vezes a área da base vezes 15, essa conta aqui, ela tem que fornecer para a gente 320. Tá aqui, ó. Tá? Então, aplicando aqui uma simplificação, ó, eu vou ter 5, quando eu dividir o 3 com 15, passando o 5 para o outro lado, a gente descobre que a área da base seria 320 dividido por 5, ou seja, isso aqui é 64 centímetros quadrados. Pessoal, a área da base da pirâmide grande é 64, beleza? Qual é o detalhe? Na letra A, ele está pedindo a área da base da pirâmide pequena. Aí qual o detalhe? Como a gente tem aqui polígonos semelhantes, né? O polígono que está aqui é semelhante ao polígono de baixo, existe a proporcionalidade pelo fato de serem paralelas, né? A semelhança de triângulos que eu citei, a gente pode estabelecer a relação de uma forma direta, pessoal. Preste atenção aqui, ó. Seria estabelecida da seguinte forma. Deixa eu colocar aqui. Olha só. Vamos chamar de 2. Eu teria o seguinte, ó, a área da base do grande sobre a área da base do pequeno é exatamente igual à altura do grande, que eu vou chamar de Hzão, sobre a altura do pequeno, que eu vou chamar de Hzinho. Tudo isso é elevado ao quadrado. Tá? Por que está elevado ao quadrado? Eu falei para vocês lá na aula de escala
que quando você está trabalhando com a escala, que a escala envolve área, a escala tem que ser elevada ao quadrado, não é isso? É exatamente o que está acontecendo aqui, pessoal. Na nossa semelhança, os comprimentos eles são proporcionais. Quando a gente parte para a área, já não é mais só proporcional, é proporcional ao quadrado, beleza? Aí, bom, substituindo o que a gente tem aqui, ó, eu tenho que 64, que é a área da base do grande, sobre a área da base do pequeno, tem que ser igual a 15 sobre 3, só que elevado ao quadrado. Pessoal, 15 sobre 3 vai dar 5. E 5 dividido por 2, desculpa, e 5 elevado ao quadrado vai dar 25, beleza? Bom, se a gente aplicar aqui um meio pelos extremos, a gente conclui, vamos colocar aqui como continuação, a gente conclui que a área da base do pequeno vai ser exatamente igual a 64 dividido por 25. E isso aqui dá 2,56. Beleza? Bom, então a gente teoricamente já respondeu a letra A, tá? Ele quer saber a área da secção obtida. Seria 202,56 centímetros quadrados. Tranquilo? Bom, para responder a letra B, ele quer o volume do tronco. Preste atenção, pessoal. O volume do tronco obtido. Nesse caso aqui, para a gente calcular o volume do tronco, a gente pode fazer por subtração. Eu calculo o volume da pirâmide maior, calculo o volume dessa pirâmide menor aqui em cima e subtraio uma da outra, beleza? É esse raciocínio que eu vou utilizar. Eu vou subtrair os volumes. Então, olha só. A gente vai ter o seguinte, né? O volume do tronco, vamos colocar aqui, vai ser igual ao volume maior menos o volume menor, beleza? Aí, qual o detalhe? Vamos calcular esse volume. Quem seria o volume maior? 1/3 vezes a área da base maior, que a gente descobriu que era 64, vezes a altura do maior, que a gente tem que era 15, tá? Isso aqui, pessoal, quando a gente simplificar aqui, isso aqui vai dar 5, e 5 vezes 64 dá 320, tá? Eu estou calculando aqui, mas isso já tinha sido dado na questão, certo? É só para vocês entenderem. Então, esse seria o volume do maior, beleza? Mas fica aí, né? Já tinha, mas fica aí. Qual seria o volume do menor? Mesmo raciocínio, 1/3 vezes a área da base, seria 2,56, vezes a altura dele, que era 3. Beleza? Qual é o detalhe? Eu posso cortar o 3 com o 3 e a área, o volume vai ser exatamente igual a 2,56 centímetros quadrados. Então, o volume do tronco, pessoal, vai ser exatamente igual ao 320 menos o 2,56, tá? E isso fornece para a gente 18, 17, dá 317,44. Beleza? Então tá aí, esse seria o volume do tronco, ok?